Olá! Agora, nesse vídeo, eu vou mostrar técnicas para separar misturas homogêneas, separar componentes de uma solução. Vamos começar com sólido dissolvido no líquido, por exemplo, sal dissolvido na água. Eu posso separar os dois usando duas técnicas, a evaporação ou a destilação simples. A evaporação é um processo mais simples, basta aquecer a mistura que o líquido vai para o estado gasoso. O líquido vai embora. A desvantagem da evaporação é que você perde o líquido vai para a atmosfera, obtendo apenas o sólido. A evaporação é uma técnica utilizada na obtenção do cloreto de sódio a partir da água do mar. Então, você represa um pouco da água do mar, com o calor e o vento, a água evapora, sobrando o cloreto de sódio. Já na destilação simples, a vantagem é que a gente consegue obter tanto o sólido quanto o líquido. Aqui eu tenho um esquema da aparelhagem da destilação. Vamos primeiro falar um pouco dos componentes dessa aparelhagem. Aqui eu tenho um balão de destilação, aqui eu tenho uma fonte de calor, bico de Bunsen, aqui eu tenho o condensador e aqui um frasco para recolher o líquido, que é um Erlenmeyer. O condensador. A palavra condensar significa líquido, ou melhor, gás virando líquido. O condensador é algo que vai pegar o gás, o vapor e transformar em líquido. Como é que é o condensador? Ele é formado por dois tubos, um tubo interno e um tubo externo. O tubo externo ele fica conectado à torneira. Aí a água da torneira entra, circula e sai pela parte de cima. Essa água da torneira tem a função de refrigerar o tubo interno. Agora vamos simular a destilação. Então pego essa solução, sal e água, coloco no balão de destilação. Acendo o bico de Bunsen. O que vai acontecer? A água vai virar vapor e vai começar a subir. O vapor entra no condensador. Ao entrar no condensador, ele entra em contato com a superfície fria do condensador. E aí esse vapor, esse gás, começa a perder energia, perde energia, vira líquido e começa a pingar do outro lado. No final da destilação, todo o líquido saiu daqui e veio para cá. Ele vira vapor e depois vira líquido de volta. Essa água que passou pelo processo de destilação é chamada de água destilada. Então, aqui eu tenho o líquido, enquanto aqui fica o sólido. Agora, separar líquido de líquido, líquidos miscíveis. Por exemplo, água e acetona. A técnica é a destilação fracionada. Aqui eu tenho um esquema da aparelhagem. A única diferença da fracionada para simples é a presença da coluna de fracionamento, que é um tubo cheio de bolinha de vidro. Eu vou agora representar e esquematizar a destilação fracionada da água com acetona. Vale destacar que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, da acetona 56. A acetona, por ter uma temperatura de ebulição menor, ela evapora mais rápido. A gente fala que a acetona é mais volátil. Pego essa mistura, coloco no balão. Acendo o fogo. O que vai acontecer? Tanto a água quanto a acetona vai virar gás. O que acontece com a água? Vira gás, começa a subir. Quando a água entra na coluna de fracionamento, ela perde energia e condensa de volta. Ela sai, vira gás, vira líquido e cai. Sobe na forma de gás, vira líquido e cai. E a acetona? A mesma coisa. A acetona sobe na forma de vapor, vira líquido e cai. Esse processo de virar gás, condensar e cair acontece várias vezes. Só que à medida que eles vão subindo, que eles vão entrando na coluna, eles vão subindo cada vez mais alto. E como a acetona ela é mais volátil, ela sobe mais rápido. Então, a acetona ela consegue passar primeiro pela coluna de fracionamento e entrar no condensador. Aí o vapor de acetona entra no condensador, vira líquido e pinga desse lado. No final da destilação fracionada, eu vou ter o líquido mais volátil aqui,
e o menos volátil aqui. Uma pergunta comum é: qual líquido que destila primeiro? Quem destila primeiro é o líquido com a menor temperatura de ebulição. Como separar gás e gás? Antes, eu esqueci um detalhe aqui. A destilação fracionada ela é muito importante para separar as frações do petróleo. Então, gasolina, diesel, derivados do petróleo são obtidos via destilação fracionada. Não esqueça disso, hein? Agora vamos voltar. Eu tenho aqui mistura gás-gás. Como eu faço para separá-los? Tem duas técnicas, a liquefação fracionada e a liquefação total, seguida da destilação fracionada. A liquefação fracionada é você simplesmente diminuir a temperatura. Então, você tem uma mistura. Vamos pegar aqui água, vapor e oxigênio gasoso. A temperatura de liquefação da água, que é a mesma temperatura de ebulição, é 100 graus Celsius. A do oxigênio é menos alguma coisa, nem importa, mas é uma temperatura muito baixa. Aí eu pego essa mistura e começo a resfriar. Como a água tem uma temperatura de liquefação muito maior, ela vira líquido primeiro. Então, ela vira líquido, liquefazendo, sobrando o oxigênio. A liquefação fracionada é isso, né? É a liquefação apenas de uma parte dos gases. Agora, para separar o nitrogênio da atmosfera do oxigênio, a técnica usada é essa: liquefação total seguida de destilação fracionada. Então, você pega o ar, que é uma mistura gasosa, e transforma numa mistura líquida. Aí você tem uma mistura líquido-líquido, destilação fracionada. Tudo bem? Essas são as técnicas, então, para separar misturas homogêneas. Vamos falar agora um pouco da estação de tratamento de água, que é um aspecto diferente, também envolvendo separação de misturas. Aqui tem um esquema das etapas do tratamento de água. Então, aqui você tem a captação da água. Então, a água vem do rio para um reservatório. Nesse reservatório é adicionado sulfato de alumínio, cal. O cal é um composto que vai deixar a água básica, alcalina, e cloro. Esse cloro ele serve, tem duas funções. A primeira é combater micro-organismos e a segunda é oxidar alguns metais que tem. Ele não é tão importante nessa etapa aqui. Agora, sulfato de alumínio em meio básico produz uma substância que parece uma gelatina, que é um floco, que é o que a gente chama aqui de floculação. Imagine um monte de bolinhas gelatinosas formadas aqui. Só que a água, quando ela chega cheio de impureza, de partículas sólidas. O que vai acontecer? As partículas sólidas presentes na água, elas vão aderir aos flocos. E o que vai acontecer, então? Esses flocos vão ficar densos e vão decantar. Nessa decantação, boa parte dos sólidos em suspensão vai para o fundo. Então, de novo, você tem a alcalinização da água com cal, adição de sulfato de alumínio para formar o floco. Partículas sólidas aderem ao floco, aumenta a densidade, decanta. E aí aqui você tem água. É claro que essa água ela não está completamente pura, ainda existem partículas aqui. Essa água, então, vai para um outro tanque que contém carvão ativado, areia e cascalho, passando por um processo chamado de filtração. Aqui vão ficar aderidos toda a partícula sólida restante, gás, que deixa um cheiro ruim na água, ou compostos orgânicos. O carvão ativado ele tem uma função importante, né? O carvão ativado ele tem a função de absorver gás e compostos orgânicos que, por sinal, possam estar na água. Aí a água vem para cá. Aqui nessa etapa, então, é adicionado flúor. O flúor é para combater, né, para prevenir a cárie dentária em crianças, e o cloro. O cloro tem ação desinfetante, então é para garantir que a água não seja contaminada por micro-organismos. Tudo bem? Então aqui você tem as etapas do tratamento de água.